O centro do problema das contas públicas brasileiras está na Secretaria do Tesouro. É lá que chegam os desequilíbrios provocados pela queda da arrecadação e o aumento dos gastos públicos. Agora, no comando da Secretaria do Tesouro está Ana Paula Vescovi. Ela trabalhou durante 10 anos no Ministério da Fazenda e foi também secretária de Fazenda do Espírito Santo. Nessa quinta-feira saiu um número ruim, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBCBR, né? Estavam esperando 0,24 na média e saiu 0,51 de queda. E eu queria que você me dissesse o seguinte, o que isso representa, esse série de números ruins dessa semana, nessa expectativa de que o país tenha uma recuperação e, portanto, é mais fácil ser o equilíbrio lá na Secretaria do Tesouro? Existe uma interpretação mais geral no mercado de que a economia parou de piorar, né? De fato, esses indicadores dessa semana não foram muito favoráveis, mas isso é algo típico que acontece em reversão de ciclos. Se acreditarmos que estamos numa reversão de ciclos, que a expectativa de crescimento começa a melhorar, isso é normal que isso aconteça, né? É uma contradição entre indicadores. Ora uns melhores, outros piores, e a gente vai transitar algum tempo por isso. Mas nós estamos confiantes de que todo o processo, principalmente o processo institucional, uma vez estabilizado, esse ganho de confiança vai ficar mais claro, mais evidente. Ana Paula, e você foi muito elogiada como secretária de Fazenda do Espírito Santo, porque você conseguiu, por exemplo, ter superávit em 2015, quando os estados estavam todos mergulhando, e um estado que tem uma receita também do petróleo, o Rio de Janeiro, se afundava completamente, você esteve lá. Mas, ao mesmo tempo, seus críticos dizem que você cortou muito investimento. Então, é uma tentação na hora de fazer o reequilíbrio de contas do Tesouro, cortar investimento. Mas se cortar investimento também você corta o futuro, né? Corta a chance do futuro. Como é que você explica o desempenho do Espírito Santo? O que houve não foi um corte de investimentos, absolutamente. O que houve foi que nós colocamos o investimento onde ele cabia. E o espaço era muito pequeno. Então, todo o esforço existe para que a gente abra espaço para o investimento. E isso, no estado da federação, é importante que haja de fato, mas é muito mais importante que a gente consiga motivar o investimento privado, né? Que esse bom sinal de um estado organizado, equilibrado, onde as coisas funcionam bem, o estado paga aquilo que contrata, isso é um sinal importantíssimo para que os agentes que investem, né, que empreendem, que tomam decisões de produção e também de investimento, que eles tenham mais confiança na capacidade do Estado liderar esse processo de sustentação econômica. Locação de investimento. Sim, isso ajuda, né, esse crescimento futuro, como você está falando, né? Isso ajuda a organizar a economia para o futuro e abrir um espaço sustentado, né, para que nós possamos melhorar as receitas, as arrecadações e aí sim o Estado voltar a ter mais folga, mais espaço para cumprir suas funções. Você deu uma entrevista ao Globo e disse que não terá novo socorro para o Rio de Janeiro. Teve esse 2,9 bi, né, que foi negociado, não vai ter novo socorro. Por quê? Bom, em primeiro lugar, né, o auxílio financeiro de 2,9 bi teve como foco os Jogos Olímpicos, um compromisso internacional que o Brasil assumiu, uma preocupação absolutamente fidedigna do governo e de todos nós de que nós pudéssemos assegurar os jogos com segurança pública, com paz na sociedade, né? Esse foi o nosso mote. Então, a questão do Rio de Janeiro, ela é muito além disso, né? O Rio de Janeiro, já todos sabemos, já vem com uma deterioração fiscal há algum tempo, desde o ano passado isso ficou mais evidente e isso é uma questão que percebemos que precisa ser enfrentada de forma muito séria pela sociedade. A sociedade precisa se unir, primeiro, compreender o problema, o seu tamanho, né, as características desse processo, que é o que levou o Estado a isso, levou, fazer esse debate porque a gente estava tudo tão assim, momento de euforia e de repente está numa tragédia fiscal e tal. O que levou? Qual foi o erro do Rio de Janeiro? Acho que sem correr o risco de ser reducionista aqui, eu acho que uma interpretação mais geral, que o Estado ele é muito conectado com a economia do petróleo, né? Tanto a indústria do petróleo, os investimentos do setor, quanto as rendas governamentais, que são os royalties, as participações especiais. Em particular, essa indústria do petróleo sofreu muito com a reversão do ciclo das commodities. Foi uma queda de preços monumental, né? O petróleo estava a 110,
sabidamente por todos os especialistas aí que era um preço artificial, né, muito além da medida de equilíbrio, e caiu fortemente, agora está aí próximo a $50 o barril. O Espírito Santo também tem essa mesma história, Sim. quer dizer, ele também depende, não tanto quanto o Rio de Janeiro, mas depende uma grande parte da sua receita vindo do petróleo, e o petróleo pode subir, pode cair, pode acabar, pode Sim, tudo. eu acho que é muito parecido, inclusive, dados os tamanhos das economias, mas a participação da indústria do petróleo nas estruturas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, não é muito diferente. O que nós percebemos é que essas rendas temporárias foram usadas pelo governo para compromissos permanentes de despesas públicas, né, como, por exemplo, as despesas de pessoal. É uma despesa permanente, obrigatória. Né? Ela não, Você falou que aumentou quanto a receita? Porque você tinha falado lá o dado do aumento da despesa com o pessoal, foi muito grande. O dado que nós temos é que, num determinado período de tempo, de 2009 a 2015, o Rio de Janeiro foi, de fato, o estado que mais elevou as suas despesas de pessoal comparativamente aos demais. Chegou a ser o dobro da inflação do período. É um processo que precisa ser entendido e a sociedade precisa se unir na busca de soluções, porque o problema está aí. Acho que o preço do petróleo, pelo que nós ouvimos dos especialistas, não tende a se reverter no médio prazo. Então, é uma discussão muito séria que a sociedade precisa fazer para encontrar suas soluções. O governo federal tem aprovado, a sua base tem aprovado no Congresso aumentos salariais, com o apoio explícito do governo. Você acha que isso é uma hora para aumentar o salário de funcionário quando o país está no terceiro, indo para o quarto ano de déficit primário forte? O governo expôs a sua opinião de forma muito clara. Né? Ele inicia dentro de um processo que é dentro de uma interinidade e fez uma opção, fez uma escolha. Esses compromissos estavam sendo firmados, construídos desde o início de 2015, vários contratos, vários acordos assinados já. Então, o governo fez a sua escolha de honrar esses contratos, esses compromissos. E essa escolha foi explicitada à sociedade de uma forma muito transparente. O governo trouxe, inclusive, os custos desse processo e isso já estava previsto, inclusive, no orçamento anterior, antes da sua recomposição. Então, mas debate esse é orçamento de um ano, isso é despesa permanente, como aconteceu no Rio de Janeiro. Quer dizer, despesa permanente crescendo quando a receita é volátil. Nesse caso aqui, você tá, com a receita já está negativa, né? O equilíbrio de receita e despesa já está negativo e mesmo assim está se aumentando despesas permanentes. Sim. Eu acho que o debate foi feito da forma mais transparente possível, né? Os custos estão aí, estão informados, e esse é um bom debate, ele se põe, ele se coloca. Né? Assim, as escolhas foram feitas. Bom, o debate foi feito, qual a sua opinião como secretário do Tesouro? Faz sentido que isso aumente? Olha, eu acho, minha opinião, primeiro que a nossa função aqui é ajustar. Né? As contas serão ajustadas para o cumprimento das metas a todas as condicionantes que são postas. Né? Essas escolhas foram feitas. Apenas assim, o que eu exponho como posição de Tesouro, o Tesouro é conservador nessas coisas, todos sabem, a sociedade sabe, é importante que seja. Né? O Tesouro cumpre aqui um papel conservador, não só em relação a essa, como qualquer outra despesa obrigatória. Mas é importante te dizer que assim, o que nós olhamos, assim, uma maior oportunidade nesse tema é que o debate seja feito, né? Porque algumas perguntas precisam ser respondidas. Será que há um equilíbrio entre as corporações, os servidores públicos e o Estado? Será que isso está equilibrado? Essas regras estão equilibradas? Eu acho que esse debate é importante para nós no Brasil. Mas, assim, mais do que isso, eu acho que essa opção feita pelo governo, ela aponta numa outra direção. Nós temos um foco no estrutural. Né? Nós temos um foco no longo prazo, porque pelos dados que nós temos do crescimento sustentado das despesas desde a Constituição de 88, nos últimos anos, sempre crescendo acima do PIB, acima da inflação, isso é algo que nos põe um desafio de reverter esse quadro. Então, esse foco no estrutural foi feito, nós o tempo inteiro nos debruçamos diante dessa situação de reverter uma tendência histórica no Brasil. Esse foi o nosso foco. Tá certo. Eu vou fazer um pequeno intervalo, eu volto daqui a pouco. Estou conversando hoje com a secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi. O programa de hoje é com Ana Paula Vescovi, a secretária do Tesouro, que acaba de assumir. Você negociou o acordo com os estados, né? Foi um acordo negociado até muito rapidamente. Você acha que esse acordo é o suficiente? E as condicionantes colocadas para os estados serão cumpridas? Porque a sensação que eu tive é que você
fechou muito rapidamente e foram feitas concessões que vão pesar no Tesouro, né, para os contribuintes nacionais, mas mesmo assim os estados ainda estão achando que é pouco, né? Vai faltar dinheiro no Tesouro e os estados achando que é pouco e as condicionantes, elas ficaram para ser votadas no Congresso, ou seja, pode não ser votadas. Essa minha impressão está errada? Olha, primeiro é preciso entender o que é esse acordo e o que não é esse acordo. Esse acordo não é uma solução de todos os problemas que dizem respeito à federação, né? A gente não vai estar ali resolvendo todos os conflitos, todas as dificuldades que os estados têm, que os municípios têm, ou mesmo que a União percebe. Então, isso não é esse acordo. Esse acordo, ele faz frente às liminares que foram concedidas pelo Supremo e uma determinação do Supremo que houvesse uma concertação, né, em 60 dias. E é importante dizer que durante esse período, com a concessão dessas liminares, houve uma autorização para os estados calcularem suas dívidas por juros simples, né? Então, na prática, isso fez com que os estados suspendessem seus pagamentos à União. O custo de um não acordo para o Tesouro é de 3 bilhões por mês. Isso é um dado importantíssimo da gente entender. Nós assumimos a situação com um custo já tomado de 3 bilhões por mês e um prazo dado, né? Então, a negociação já estava posta na mesa com alguns parâmetros, ela não era uma negociação iniciada, né, nesse período, ela já vinha desde dezembro do ano passado e um projeto de lei já estava no Congresso e que não suscitou o acordo, não permitiu o acordo. Os estados tanto não concordaram que foram ao Supremo e fizeram aí a demanda por essas liminares que foram concedidas. Então, dentro desse ambiente, nós fizemos algo que foi, assim, o que expressa um acordo, né? O viável, o possível, dentro dessa concertação. E nós tivemos ali um apoio bastante explícito dos estados, dos governadores. Então, esse é o acordo, né? O que enseja o acordo? Qual foi a oportunidade que nós trouxemos a partir daí, né? Permitir que os estados fizessem sua consolidação fiscal. Vejamos, o maior problema dos estados, assim, a maior despesa dos estados não são as dívidas, né? É despesa de pessoal, aí incluída a questão previdenciária, né? Então, esse é, de fato, o maior item de despesa, 80% do total, em média. Então, nós endereçamos, né, aí já falo aí da minha experiência anterior, dentro do CONFAS, o próprio CONFAS construiu um conjunto de contrapartidas para que desse suporte a esse ajuste ao longo do tempo. Ou seja, que os estados possam buscar o seu equilíbrio num tempo não muito longo e, naturalmente, voltar a pagar essas dívidas. Então, o acordo foi construído dessa forma. Há descontos que são concedidos ainda esse ano. Todo o custo das liminares, que remonta a 8 bilhões de reais, entre 2 ou 3 meses, diferencia Estado, né, de acordo com o prazo de entrada das liminares. Todo esse custo será reposto ao Tesouro, né, esses estados vão pagar ao Tesouro esses 8 bilhões ao longo de 24 meses. Você acha que é razoável pensar que depois, porque eles vão agora agora até o final do ano, só São Paulo paga, ninguém mais paga, porque tem o limite Sem limitador. Tem um limite de 400 milhões, não é isso? Ficou em 500. 500 milhões. Então, todo mundo que tem a prestação é maior que 500 milhões, paga. Sim. Ou seja, só São Paulo, né? Porque tem a maior dívida e tal. Aí depois começa esse desconto a diminuir, né? E aí, quer dizer, durante muito tempo eles pagam muito pouco. Aí no final, estão pagando 100%, ainda chega a conta dos 8 bilhões de... Então, quer dizer, é razoável pensar que quando eles voltarem a pagar, ainda vão pagar o custo do que ficou atrasado? Não, o retorno do pagamento aqui já pressupõe a diluição dos 8 bilhões, quer dizer, vai ser diluído ao longo dos 24 meses, começa agora, né? E o Supremo reconheceu as bases do acordo. Então, essa diluição em 24 meses da parcela das liminares começa de imediato. Então, esse repagamento já é de agora. E essa escadinha foi justamente montada com essa perspectiva de que os estados se adaptem gradualmente ao retorno dos pagamentos. Mas isso só vai dar certo se eles fizerem realmente ajuste, né? Isso. Aí tem a questão dos instrumentos, né? As contrapartidas, elas não foram retiradas. As contrapartidas foram consolidadas em 2 medidas mais gerais. Vou te dar um exemplo, né? Na versão anterior, nós falávamos, olha, o Estado tem que ter um limite de gasto com publicidade. Gasto com publicidade é gasto corrente, né? E isso ficou depois num guarda-chuva. Olha, os gastos correntes serão limitados pela inflação. Publicidade está lá dentro. Agora, cada gestão faz a sua escolha, né? E outros instrumentos estão sendo criados, como essa questão da PEC dos gastos, que vai ter aí uma emenda para os estados,
teria uma limitação também nas suas despesas. Tem essa questão da reforma da Previdência que está sendo discutida, o FUNPRESP multipatrocinado, que é uma demanda dos estados, que na verdade é o quê? É um copatrocínio. É um fundo de pensão dos funcionários estaduais. Isso, num novo modelo, né, de previdência complementar, com contas individuais. Então, isso já foi entregue, já está posto. Isso vai. Esse limite de gastos, a sua expectativa é que aprove o limite de gastos para o governo federal? Com certeza. Assim, isso é uma agenda importantíssima para o ajuste fiscal. Isso é uma agenda que consolida, né, o compromisso do Congresso, do Brasil, com o retorno a um modelo equilibrado nas finanças públicas brasileiras. Então, mas a gente volta a ter equilíbrio quando? Porque a gente está, assim, é o 2017, a gente já sabe que vai ter 139 bilhões de déficit no governo federal, no governo central. Então, isso depois de ter 170 bilhões nesse ano de 2016, ou seja, é uma carga pesada demais. O risco da dívida, do crescimento da dívida é muito alto. Que horizonte você trabalha, a Secretaria do Tesouro trabalha para a reversão desse quadro? Nosso horizonte é reequilibrar as contas em 2019. Então, trabalhamos para que em 2019 nós tenhamos esse déficit zero. Em 2018, portanto, um déficit menor do que 2017. Com certeza, cada ano um déficit decrescente, isso é certo. Mas é importante dizer que a PEC dos gastos não é o único instrumento. Ela é um balizador importantíssimo, porque a partir daí nós vamos ter muito mais clareza do que a gente chama de restrição orçamentária. Ou seja, o governo não pode tudo, tem limite. E esse limite vai servir para uma fase inicial da despesa, que é a decisão do gasto. Na hora de você decidir o gasto, você vai saber que se algum programa for aumentado ou um novo programa for posto, você precisa escolher em detrimento a outro, né? Você tem que fazer escolhas. O espaço vai ser dado. Deixa eu perguntar sobre escolhas, porque existe, digamos, dois blocos grandes de subsídios, né? O subsídio dos programas sociais, né? Como, por exemplo, a Bolsa Família e tal, ou todas as outras transferências para os mais pobres. Existe uma conta muito mais pesada, que são as transferências para as grandes empresas, sim, através de subsídios, incentivos e tal. A gente permanece com muito programa de transferência de renda para as grandes empresas. Continuam as desonerações, continuam vários outros incentivos, que significa gasto público. Nem todo mundo tem a noção de que quando você decide não, sim, cobrar o imposto, sim, você está gastando, né? Essa ideia é uma ideia importante de a gente frisar. Sim. E vocês têm um horizonte de redução desses subsídios ao capital? Em primeiro lugar, né, no que diz respeito a esse programa que havia com o BNDES, que é o PSI, esse programa já foi fechado, né? Então, o que existe é a assunção dos compromissos que foram estabelecidos lá atrás. Então, o BNDES hoje se cumpre de um novo papel, né? De uma nova forma de fazer o financiamento ao investimento, o fomento ao desenvolvimento brasileiro, né? De uma nova lógica que não sobrecarregue as contas públicas e o Estado e o país como um todo. E sim, promova um crescimento sustentado para frente. Então, essa é uma lógica importante. Agora, você tem toda a razão. Essa lista de subvenções, subsídios, ela é ampla. A lista de programas sociais também é ampla, digamos assim, foi se acumulando em camadas ao longo do tempo, desde a Constituição de 88, que é o nosso novo marco jurídico. Vários programas foram sendo lançados e poucos descontinuados, né? O que acontece? Nós precisamos avaliar isso tudo. Assim, tanto um quanto o outro. Tanto os programas para os empresários quanto os programas para os pobres. Tem uma pergunta essencial que nós precisamos responder em cada um dessas alíneas, dessas rubricas, né, que implicam aí subsídios, subvenções, ou gastos tributários, que são as desonerações. Assim, esse programa atende ao seu objetivo inicial, né, da forma mais eficiente possível, porque às vezes ele não atende. E às vezes ele atende, mas não da forma mais eficiente. Essas perguntas, essas respostas têm que ser trazidas a público. E esse debate tem que ser feito com seriedade no Brasil. Porque, assim, se nós temos de um lado um gasto que não é o mais adequado, o mais eficiente, isso nos tira a oportunidade de fazer outro melhor. É isso que a gente tem clareza. E às vezes esse outro melhor, ou na educação, ou na ciência e tecnologia, seja lá o que for, ele será muito mais importante para abrir a possibilidade do país crescer, gerar empregos, né? Então, essa é uma agenda de geração de empregos no Brasil, né? A gente precisa entender, quando a gente fala em reforma da Previdência, quando a gente fala na PEC dos gastos, quando a gente fala nas reformas estruturais, essa é uma agenda
de geração de empregos, para que o Brasil volte a gerar empregos. Ao final, é isso que nós estamos objetivando, é isso que a gente está buscando. O objetivo final da política econômica é criação de emprego. E eu vou fazer uma outra pergunta. E impostos? Vocês estão contando com o aumento de impostos em algum momento nesse processo de restauração do equilíbrio das contas públicas? Nós estamos contando com um esforço tributário, né, para o próximo ano da ordem de 55 bilhões de reais. Mas, em geral, recursos extraordinários, não? Eu acho que, assim, recursos extraordinários de privatização, concessão, nesse 55 ou não? Esse 55 é aumento de arrecadação? Esse 55 é o aumento do esforço tributário. Né? E o que eu chamo de esforço tributário? Ele pode ter componentes de fato, né? De concessões, de privatizações que rendem, na verdade, impostos, né? Dividendos, e isso é que faz a conta, né, do primário. E nós temos também a previsão de rever algumas desonerações, avaliando. Né? O ministro já citou alguns exemplos. Nós temos aí desonerações que são revestidas de políticas públicas, mas que, na verdade, implicam distorções ao sistema tributário. E as receitas administradas vêm num declínio preocupante nos últimos anos. Então, nós precisamos reverter isso. O nosso esforço tributário para 2017 caminha na direção de nós sustentarmos a arrecadação administrada como proporção do PIB, que hoje ela está caindo. Tem gente falando de aumento de impostos que não precisa passar pelo Congresso, como, por exemplo, aumentar a alíquota de CID, IOF, coisas assim. Isso está no horizonte? Isso não pode sair do radar, mas isso não é prioridade. Né? A nossa prioridade é, de fato, primeiro a despesa. É importante dizer que na meta tem um esforço de 80 bilhões de redução de despesas, um esforço grande, e essa sustentação. Eu acho que é importante dizer isso, né? Na medida que nós formos bem-sucedidos na recuperação da confiança, no retorno do crescimento econômico, isso rende também mais arrecadação, né? Naturalmente, pela recuperação da economia. E esse espaço tem que ser observado, né? E a partir daí nós temos outros instrumentos, como a gente tem apresentado, são essas privatizações, as concessões, IPOs, né, a abertura de capital dessas empresas, que podem ser mais eficientes de fato. E, em última instância, se for necessário, a gente vai discutir pontualmente, nada que seja, né, um grande aumento de impostos, ninguém está falando nada impactante, mas pontualmente algo que possa se ajustar, principalmente nesse campo aí da redução das desonerações tributárias. Obrigada, Ana Paula Vescovi, por estar aqui no programa. Bom trabalho. E agora vocês conheceram um pouco mais da xerife da Secretaria do Tesouro. Até a semana que vem.